Boa noite, irmãos. Eu sou a Daniele Furtado, sou integrante do Ministério Tropa de Elite de Jesus, faço parte do braço ministerial de ensino, do Techuvá, e hoje nós estamos aqui para trazer uma palavra para o coração dos irmãos, vindo da parte do Senhor. Também quero dizer para vocês que o nosso ministério se reúne de segunda a sexta-feira pela plataforma Zoom. Nós temos reuniões dos homens, das mulheres, das crianças, dos jovens, e reuniões de orações também, todo o período da tarde, durante a semana. E quem quiser conhecer um pouco mais do nosso ministério, do nosso trabalho aí em prol do reino, pode nos chamar através das redes sociais, que vai ser um prazer para nós ter vocês conosco, caminhando um pouco mais de perto aí acerca daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida como igreja, amém? Glória a Deus. Estou muito feliz com essa reunião, de estar aqui. Para mim é uma alegria, sempre quando o Senhor, Ele nos chama, para falar acerca daquilo que Ele deseja para nós como igreja, e eu encaro com bastante responsabilidade as coisas que o Senhor deseja falar, amém, meus irmãos? Então, hoje eu quero convidar vocês para abrir o livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 9. Essa palavra falou muito comigo há uns dias atrás, foi muito exortada, muito corrigida, alinhada em relação a essa palavra. E eu quero convidar vocês para ler, então, o versículo 15 e o versículo 17, que está em 1 Samuel 9. Diz assim: no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel. O meu povo ele libertará. O meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem falei. Ele governará o meu povo. Glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra nos fala de quando o Senhor ele escolhe Saul para governar Israel. E aqui está nos falando do encontro que Saul teve com o profeta Samuel. Se nós formos ler desde o início esse capítulo, nós vamos ver que nos primeiros versos fala que Saul, ele era um homem de uma boa família, de um bom pai, de uma família reconhecida. E também fala que Saul ele era um homem de boa aparência. Então, nós entendemos pela escritura que podemos dizer que ele era um homem bonito, digamos assim, E Samuel, ele encontrou Saul, que ele estava à procura das jumentas do seu pai que haviam fugido. E nesse período que Saul ele sai para buscar essas jumentas, o Senhor ele revela para Samuel que Saul seria o rei de Israel. E eu quero falar para vocês que nada do Senhor é errado. As escolhas do Senhor são perfeitas. Eu creio nisso. Mas por que será que Saul não entendeu isso? E eu vejo aqui que nos próximos versículos nós vemos que quando Saul ele se encontra com Samuel, Samuel tem um diálogo com ele, e ele fala para Saul: Saul, não se preocupe com as jumentas, porque elas já foram encontradas. E ele trata Saul com respeito, e ele diz que as coisas de Israel, seriam de quem mais seriam se não fosse dele, do pai dele. E eu quero dizer para vocês, vamos ver lá no versículo 21, qual foi a resposta de Saul. Saul ele responde para Samuel dessa maneira: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo isso? Veja bem, meus irmãos. Saul, ele era de boa família, tinha boa aparência. Samuel tratou ele com respeito, mas Saul, ele não se via assim. Saul tinha dentro dele um sentimento de inferioridade, de incapacidade. Ele se via de forma insignificante pela sua família, talvez pelo seu pai. Mesmo ele tendo uma boa aparência, ele não se via dessa maneira.
Veja bem, nos próximos versículos nós vamos ver que Samuel, ele revela para Saul que ele seria ungido rei. Antes disso tem um banquete e Samuel ele preparou um melhor lugar, tinha um lugar reservado para ele, para Saul. Mas Saul ele não estava se sentindo preparado, ele não estava sabendo lidar com aquela honra, com aquele chamado, porque dentro dele havia algo ruim, no sentido de se sentir menos, que é como se aquele lugar não fosse para ele. E quantos de nós, muitas vezes, nós nos sentimos assim? Quando alguém vem falar algo para nós da parte do Senhor, e nós achamos, não, eu não mereço ser tratado dessa forma. Mesmo sabendo que o Senhor nos escolhe, que o Senhor nos chama, que o Senhor fala conosco, que o Senhor está usando alguém para falar, para nos edificar e para falar com a gente. E a gente não entende isso. Porque dentro de nós existe algo que nos impede de ver isso. E veja só, meus irmãos, a palavra nos fala que Samuel, ele fala para Saul que ele tinha sido escolhido do Senhor para ser o rei. E no capítulo 10 fala que Samuel, ele unge Saul, né, que ele pega um vaso de óleo, derrama sobre a cabeça de Saul, declara ele como ungido para ser rei e beija a face de Saul. Veja bem, eu entendo que quando ele beija, né, Saul, ele está dizendo, ei, você é especial, você tem algo diferente, você foi escolhido pelo Senhor para fazer algo. E glória a Deus por isso. E nos próximos versículos, se nós formos ver, o profeta Samuel, ele fala para Saul, olha, Saul, você vai ter algumas instruções, você vai encontrar levitas, você vai encontrar profetas, e você vai profetizar porque o Espírito do Senhor vai se apossar de você. E você vai fazer coisas não por você mesmo, mas porque o Senhor é contigo, porque o Senhor é na tua vida. E a palavra fala que isso aconteceu. Tudo aquilo que o profeta falou para Saul aconteceu. Saul, ele encontrou os profetas, os levitas, e ele profetizou. Mas veja bem, no decorrer dessa história, o profeta Samuel disse, olha, você, né, vá para a sua casa que nós vamos reunir o povo e nós vamos revelar que você é ungido, né? E nós vamos ver, né, no decorrer dos versículos que quando Samuel ele reúne o povo para revelar, então, que quem seria o rei de Israel, ele fala algumas coisas, né? E aí, quando está na hora de falar, olha, Saul, da tribo de Benjamim, você foi o escolhido, você foi o chamado para liderar o povo. Aonde que Saul estava? Acho que está lá no versículo 21, do capítulo 10. Diz assim, no versículo 21, do capítulo 10 de 1 Samuel. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã. O clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. E o Senhor disse, e perguntaram, ele já chegou? E o Senhor disse, sim, ele está escondido no meio da bagagem. Meus irmãos, olha, isso é muito forte, nós precisamos parar para pensar hoje. Eu creio que a principal pergunta que o Senhor vai fazer para nós aqui nessa noite, que fez para mim, qual é a bagagem que você está usando para se esconder do chamado do Senhor? O que você está usando como bagagem para se esconder daquilo que Deus tem para a tua vida? Porque eu entendo assim que Saul, ele foi ungido pelo Senhor, ele foi escolhido pelo Senhor. A palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor se apossou dele para mostrar para ele, não é você que vai fazer, sou eu que vou fazer através da tua vida, é eu que estou fazendo, é eu que vou direcionar as tuas pelejas, as tuas guerras, é eu que estou te escolhendo para liderar o teu povo, para liderar o povo. Mas Saul, ele preferiu escutar a voz interior que vinha da mente dele, do que escutar a voz do Senhor que estava falando com ele, escutar a voz do profeta que estava dizendo, ei, você é especial, o Senhor olhou para você
E eu não entendo que o Senhor errou na escolha de Saul. Eu creio que Saul não entendeu o chamado dele, o propósito dele. Saul não confiou no Senhor. E aí eu vejo quantos homens de Deus que são escolhidos pelo Senhor, que não entendem o seu chamado, que não entendem que não se posicionam de acordo com aquilo que o Senhor tem para fazer através da vida dos homens. Hoje eu estou aqui para falar, né, para os irmãos, mas o Senhor já chamou a minha atenção como mulher. A palavra fala que nós somos nação santa, povo escolhido do Senhor, sacerdotes reais, mas o que nós estamos fazendo quando o Senhor nos chama para nos posicionar diante do povo? E o povo, eu não estou falando que seja só um ministério, ovelhas, mas dentro do nosso lar, quantas casas, quantas famílias que estão precisando que o sacerdote se posicione em relação aos filhos, em relação à esposa, no trabalho, em tantos lugares. E o homem que foi chamado, escolhido pelo Senhor, está onde? Atrás da bagagem. Quantas bagagens, quantas malas, digamos assim, né? Nós estamos usando. E essas malas, essas bagagens não são de terceiros, são nossas. São nossas. São nossas, estão na nossa mente, são as bagagens que nós carregamos dentro de nós, sentimentos de incapacidade, falta de confiança, falta de relacionamento com o Senhor, falta de buscar o Espírito Santo. E essas bagagens o diabo usa para colocar na nossa mente que nós não somos capazes. E às vezes a gente prefere ouvir essa bagagem, ouvir essas coisas, do que aceitar que nós somos escolhidos pelo Senhor para fazer algo. E aí, muitas vezes, nós nos vestimos de orgulho e tantas outras coisas, ou muitas vezes nós pensamos assim, não, mas Deus vai levantar outra pessoa no nosso lugar. Meus irmãos, eu creio que nós já evoluímos. Então, quantas vezes nós nos afastamos... A mãe não pode agora, vem cá. Nós nos afastamos do Senhor, deixamos de fazer aquilo que Deus tem para nós, porque nós preferimos escutar a voz do inimigo na nossa vida, aquilo que o diabo fala na nossa mente. Então, quantas casas estão debaixo de juízo, passando por situações difíceis, porque o homem que foi chamado para liderar não se posiciona, se escondeu, meus irmãos. E mais algo que eu quero falar para vocês também, que está nesse capítulo, que eu achei assim incrível, é saber assim, que o Senhor, quando Ele nos chama para fazer algo, o Senhor sabe das nossas feridas, Ele sabe daquilo que nós sentimos e Ele não nos deixa sozinhos. O Senhor levanta pessoas para caminhar conosco. É ilusão a gente achar que a gente não vai conseguir, que nós não somos capazes, porque isso são dardos da nossa mente. Porque na palavra fala que quando Saul apareceu, que acharam ele atrás da bagagem, a palavra fala que, né, falaram, olha, esse é o rei. Samuel falou assim, vejam, esse é o rei, não existe ninguém né, no meio do povo igual a ele. E a palavra fala que Saul, ele era o mais alto de todos, que todos os outros homens pegavam no ombro de Saul. Veja bem, Saul, mesmo sendo o maior, ele se sentia o menor de todos, o mais insignificante. Então, eu vejo assim que, olha o tamanho de que nós temos que aprender a nos olhar conforme o Senhor nos olha. Porque muitas vezes a gente se olha com nossos olhos, os nossos olhos, a nossa percepção é errada acerca de nós mesmos. E a palavra fala mais adiante, no versículo 26, que Saul, quando ele voltou para a terra dele, para a terra de Gibeá, ele foi acompanhado por guerreiros cujo coração Deus tinha tocado. Veja bem, meus irmãos, quando Deus nos chama para algo, quando Deus chama você, Luciano, para algo, chama o Breno, chama o pastor Rony, o Senhor não vai deixar vocês continuarem a jornada sozinhos, Ele vai tocar no coração de pessoas e vai unir pessoas para ajudar vocês no propósito de vocês. Vocês não estão sozinhos. Em primeiro lugar, porque vocês vão ter unção, autoridade vinda do Senhor, vocês vão ser ungidos para isso. O profeta do Senhor, o Senhor vai levantar homens e mulheres de Deus para caminhar com vocês. E o Senhor vai tocar no coração de pessoas para caminhar com vocês, para que aquilo se cumpra.
Veja bem, Saul, ele não voltou sozinho. Deus tocou no coração de pessoas para caminhar com Saul. Mas olha só, no versículo 27, na minha versão, diz assim: alguns vadios, porém, disseram: como este homem vai nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presentes algum, mas Saul ficou calado. Olha só o que aconteceu. O Senhor, ele levanta pessoas para caminhar conosco, mas também vai ter oposição. Mas eu entendo que nós não podemos nos calar. Saul, ele se fez de surdo, ele se calou. E eu entendo que ele se calou porque ele sabia que, de alguma maneira, ele transpareceu a sua fragilidade, ele transpareceu o seu medo. E eu entendo assim, que o problema não é transparecer a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade diante de alguma coisa, mas é quando a gente se faz de surdo e se cala diante do inimigo. E aqui eu não falo de combate boca a boca, de brigar, mas eu falo de joelho no chão em relacionamento com o Senhor, porque se o Senhor nos unge, se o Senhor está conosco, nós não podemos retroceder, nós não podemos nos fazer de surdo, fazer que nós não estamos ouvindo as afrontas do diabo em relação à nossa casa. Porque o diabo ele vai querer usar situações que você está sendo vulnerável para te impedir de prosseguir. E a questão é, o que você faz em relação a isso? O que nós estamos fazendo como homens e mulheres de Deus em relação a isso? A gente está parando e retrocedendo? E deixando que a nossa fragilidade nos afunde no propósito? Porque nos achamos incapazes, ou a gente está buscando ajuda nas pessoas que o Senhor levanta para caminhar conosco, para que a gente mude, para que a gente esteja curado e para que a gente avance no propósito. Eu creio que a gente pode aprender muito com Saul, porque ele foi um escolhido do Senhor, mas Saul não entendeu o seu chamado, ele não confiou no Senhor naquilo que Deus estava chamando ele para fazer. Talvez por feridas, por traumas, por se achar que a família dele era a menor, mas Deus não viu ele assim. E quantas vezes nós deixamos de liderar, deixamos de fazer algo porque nós nos achamos menores, incapazes, nos justificamos por causa que a nossa família é isso, a nossa família é aquilo. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E se nós formos fazer uma comparação entre Saul e Davi, Davi ele tinha tudo também, se for sobre essa questão de família, de parar o propósito dele, porque afinal de contas, os irmãos dele, o pai dele, viam ele também como insignificante. Mas da mesma forma que Deus encontrou Davi, ele também encontrou Saul. A diferença foi que Davi, ele confiava no Senhor. Ele tinha um coração disposto, ele tinha um coração ensinável, ele queria. Ele sabia que o Senhor lutava as pelejas dele. Ele sabia que ele não andava sozinho, ele sabia que ele tinha uma unção sobre ele. O mesmo profeta que ungiu Davi, ungiu Saul. Só que Saul, ele preferiu se esconder, se apegou ao poder nas próprias mãos, porque a palavra fala, se a gente for ver, continuar lendo essa leitura acerca de Saul, nós vamos ver que teve situações que Saul teve tanto medo que ele nem esperou o profeta Samuel para ofertar holocaustos. Ele colocou a mão em coisas que não era nem para ele fazer. Tamanha insegurança que ele tinha. Então, nós devemos aprender com os exemplos. Então, eu vejo assim que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele buscava o Senhor. Então, queridos, eu peço desculpa para vocês, mas meu filho está um pouquinho agitado. Então, assim, Davi ele tinha essa característica, ele buscava o Senhor. E eu vejo, assim, que Davi, se nós formos ver ali a história de Davi, eu vejo, assim, que quando Davi estava sendo perseguido por Saul, que ele se esconde na caverna de Adulão, muitos homens se aproximaram de Davi. Tinha homens amargurados, homens endividados, tinha homem de todo tipo, eram 400 homens. Mas Davi, ele não rejeitou nenhum. Todos aqueles homens que queriam ser treinados, Davi abraçou. E a palavra fala que de 400 ficaram 30, de 30 saiu 3 valentes. 3 valentes que acompanharam Davi.
E nós precisamos ser como esses 3 valentes. Nós precisamos querer ser treinados pela peleja, para lutar em prol do reino, em prol do Senhor, daquele que nos chama. Nós precisamos ter essa disposição no nosso coração. Nós precisamos desejar isso. Estamos num período da igreja que nós temos que sair de trás das bagagens. Porque eu creio, a palavra fala que todos nós um dia estaremos diante de Cristo no tribunal. E aí, o que nós vamos dizer acerca do nosso propósito para o Senhor? Porque o Senhor, ele pode até levantar outra pessoa, porque o propósito do Senhor, ele não para. Mas aquilo que Deus colocou dentro de você, aquilo que ele acordou com você, que era para você fazer, você vai ter que prestar contas para o Senhor. Eu creio nisso. Eu creio que nós prestaremos contas daquilo que o Senhor nos confia a fazer e nós viramos as costas. E aí nós vamos dizer o que para o Senhor? Não, pai, eu fui inseguro, eu tive medo, eu não quis. E o Senhor vai dizer, mas por que você não confiou em mim? Porque eu te ungi, eu te escolhi. Eu ia te capacitar, eu coloquei pessoas ao teu redor para te ajudar nesse caminho. E aí o que nós vamos dizer? O que nós vamos falar para o Senhor? E eu vejo assim, quantas famílias, quantas esposas, quantos filhos, quantas almas que estão esperando o nosso posicionamento para serem tocadas, e nós não fizemos nada, nós não saímos de trás da bagagem, nós não saímos de trás das bagagens, das setas malignas que vêm na nossa mente, no nosso coração, a gente aceita. E nós não podemos mais aceitar, nós temos que repreender, nós precisamos renovar nossa mente com aquilo que o Senhor fala para nós, com aquilo que Ele nos chama para fazer. E eu creio que o Senhor, quando Ele nos chama, se vocês estão aqui, porque vocês são chamados do Senhor, vocês são escolhidos para algo. E aí nós precisamos enxergar qual é a riqueza que Deus colocou dentro de nós, que Ele quer que saia para fora. Ele quer que saia para fora. Nós precisamos responder ao Senhor à altura daquilo que Ele nos pede. Independente da nossa fragilidade. Porque nós temos que confiar mais no Senhor do que na nossa própria visão. Que nós temos errado acerca de nós mesmos, porque nós olhamos para nós com uma lente distorcida, cheia de feridas, de mágoas, de insegurança, traumas do passado, traições, mentiras, quantas coisas são as nossas bagagens interiores. Só que na hora que o Senhor nos chama, Ele não quer saber da nossa vida, Ele quer nos curar, Ele quer nos usar, Ele quer um coração disposto para fazer algo para Ele. E eu creio que é isso que o Senhor quer. O Senhor falou muito comigo através dessa passagem. Né? Quando o Senhor falou assim, que Saul estava atrás das bagagens, eu digo, meu Deus. E quantos de nós, quantos na igreja estão atrás de bagagens, se sentindo inferiores, que não estão liderando o povo. E quando eu falo liderar o povo, eu não estou falando de liderar, sei lá, uma igreja, algo assim. Não, estou falando de liderar a nossa casa. As pessoas que estão perto de nós. Ajudar aquelas pessoas que Deus está trazendo para perto de nós e a gente prefere se omitir. Nós não podemos ser egoístas a esse ponto de se omitir da nossa responsabilidade, daquilo que o Senhor nos chama a fazer. A nossa insegurança não pode ser maior do que aquilo que o Senhor tem conosco. A gente não pode deixar que a falta de confiança, que a falta de relacionamento com o Senhor, que a falta de intimidade com o Espírito Santo nos vença. Não, nós devemos perseverar, continuar a pelejar, para que a nossa família não pague preço. Quantas coisas mais o Senhor vai ter que permitir para que a gente se posicione como sacerdote? Quantas coisas mais o Senhor vai ter que permitir que o diabo toque na nossa vida, toque nas nossas coisas? Quantas coisas o Senhor vai ter que dar permissão para o diabo? Porque a gente está sendo omisso. Porque nós não estamos entendendo, ou se nós entendemos, a gente se faz de surdo como Saul e não faz nada. Deixa passar a vez. E eu creio que o Senhor, Ele nos chama para uma responsabilidade. Nós estamos vivendo um tempo na igreja do Senhor que não nos cabe mais se fazer de surdo. Não nos cabe mais se esconder atrás das bagagens. É tempo de sair, é tempo de se posicionar, é tempo de fazer algo. Porque nós não podemos mais. Quando nós nos omitimos, nós estamos renunciando à cruz.
Quando nós nos omitimos da nossa responsabilidade de filhos do Senhor, o que nós estamos dizendo para Jesus? Que pagou um alto preço por nós, pela nossa vida, para que a gente tivesse novamente paz com Deus, para que a gente tivesse direito à vida eterna. O que nós estamos dizendo para o Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus, ele fala que na vida nós teríamos aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, que a gente não desanimasse, porque ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo por nós. Ele venceu por nós. Para que a gente tivesse direito a uma vida eterna, para que a gente tivesse direito a reinar com o Senhor um dia, para que a gente tivesse acesso novamente ao Santo dos Santos, para que a gente tivesse novamente liberdade com Deus, paz com o Senhor. E aí eu pergunto, qual é a nossa resposta como igreja? A gente não pode desejar somente ter o nosso ego massageado. Infelizmente, nós precisamos aprender a ter um filtro dentro de nós. Nós não podemos querer só uma escritura, um evangelho que massageia aquilo que a gente quer ouvir. Não, a gente precisa aprender a ser corrigido e se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus, como um jovem de Deus. Porque querer viver as promessas do Senhor é maravilhoso, tem muitas promessas. Tem muitas, mas a gente precisa sair do campo de só viver a promessa. Porque a palavra fala que as promessas de Deus, a bênção de Deus vai correr atrás de nós. E quando que a bênção corre atrás de nós? Quando a gente está posicionado, fazendo aquilo que Deus nos chama a fazer. E aí as coisas vão convergir ao nosso favor, elas vão vir atrás de nós. Porque a gente vai ser a bênção. As pessoas vão glorificar o Senhor por causa de nós. Porque nós vamos estar manifestando o reino, nós vamos estar fazendo aquilo que Deus nos pede. Mas para isso a gente precisa dar um passo a mais. A nossa dor não pode ser maior do que o nosso propósito, daquilo que Deus tem para nós. Meus irmãos, glória a Deus por estar aqui com vocês. E essa é a porção que Deus separou para mim trazer para vocês nessa noite.